A gente está esse ano trabalhando com o tema do serviço. Hoje eu queria falar um pouquinho, não sobre o serviço, mas eu quero falar um pouco sobre as nossas orações e a maneira como nós nos dirigimos a Deus com fé. E quero falar um pouquinho sobre a fé, que é Salmos capítulo 80, versos 1 a 3. Salmos 80, versículos 1 a 3. Esse salmo foi escrito por Asaf. Eu gosto muito de Asaf. Asaf, ele é uma pessoa muito, acho que ele era muito intelectual, né? Ele era um homem muito inteligente. Davi é um pouco sentimental. Davi também é muito inteligente, como todos os homens que escreveram a Bíblia são inteligentes. Mas Davi era muito sentimental. Ele era uma pessoa muito, ele acho que era meio melancólico, não sei. Então ele põe muito do sentimento dele no salmo. Asaf, ele não é tão sentimental. Ele é uma pessoa mais polida. Ele tem uma linguagem mais elaborada, né? E ele é uma pessoa que tem uma teologia muito profunda. E ele escreveu o Salmo 80 numa época muito difícil. E ele expõe um pouco dessa dificuldade no Salmo 80, quando ele diz, e nós vamos ler apenas os versos 1 a 3. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Por que será que ele começa um salmo falando palavras tão melancólicas, aliás, palavras muito fortes numa oração dirigida a Deus? É porque ele está vivendo uma época difícil. A gente não sabe exatamente qual é o problema de Asaf, e como estamos falando de Asaf, não necessariamente tem um problema. Asaf, ele tem uma veia muito profética. Ele fala de coisas que ele não está vivendo, mas ele fala por profecia do seu próprio futuro nos seus salmos. Ele escreveu ao todo 13 salmos. E Asaf, nesse salmo, ele fala de uma época muito ruim, de um problema, uma dificuldade, uma luta, e ele fala a respeito disso, pedindo a Deus por misericórdia, clamando a Deus para que venha ajudá-lo e para que venha então, restaurar então a sua vida ou a vida da sua nação. Ele fala isso, para a gente ter uma ideia do que ele fala no Salmo, a essência da sua oração, está nos versos 2 e 3. No verso 2 ele diz, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Se ele diz isso, é porque a coisa não está indo bem. É por isso que ele diz, vem salvar-nos, no verso 2. E no verso 3 ele diz, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, realmente, a situação não está boa. Eles estão passando por uma grande dificuldade, alguma luta muito grande, e ele está pedindo salvação a Deus. Asaf faz, portanto, uma oração, e ele coloca a sua confiança em Deus, de que Deus realmente vai ajudar, Ele vai providenciar a solução, a cura, o que quer que seja que ele está pedindo, e ele faz essa oração com fé. E eu vou mostrar para vocês como é a fé de Asaf. De fato, quando você ora a Deus, uma das condições para que a sua oração seja vitoriosa é que você tenha fé em Deus. Você não pode orar desconfiando de Deus. E Asaf realmente confia no Senhor e acredita que Deus vai realmente ajudá-lo neste momento difícil. Como disse o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai se dirigir a Deus sem fé. Você precisa orar e precisa orar com fé. Mas como é, então, a fé? O que é a fé? É fé em quê? Em que nós confiamos? Asaf coloca aqui nesse salmo algumas coisas nas quais ele confia quando o assunto é Deus ou relacionadas a Deus. A gente pode chamar de as colunas de confiança da fé. Porque uma oração, e a nossa fé, ela é sustentada por colunas, vamos dizer, colunas de confiança. E olha quais são essas colunas de confiança na fé que Asaf tem. A primeira delas, Asaf vai nos falar, é o amor de Deus. E ele fala sobre o amor de Deus no versículo 1, quando ele chama Deus de pastor. Dá ouvidos, pastor de Israel. Interessante essa expressão, o pastor de Israel. Na Bíblia, a expressão pastor, ela é uma expressão de amor. Então, na Bíblia, quando
quando os autores falam pastor, eles geralmente estão falando do amor, do carinho, do cuidado, porque eles viviam numa cultura pastoril, né? Que cuidava de rebanhos de ovelhas, e o pastor sempre era visto como alguém cuidadoso, amoroso, que dispensava o amor, o carinho, o cuidado. Então, por isso, a ideia do pastor sempre é a ideia do amor. E aí, chamar Deus de pastor significa o quê? Significa que Deus é um Deus de amor. Ele não duvida do amor de Deus, que Deus guia o seu povo como um pastor guia o seu rebanho, ali, perto, com cuidado, com amor. Assim é Deus. Deus ama. Asaf não tinha dúvidas do amor de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus de amor e ele coloca a sua confiança nisso. A segunda coisa que a gente pode chamar de uma coluna da fé de Asaf é o propósito de Deus. Ele diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José. E é interessante ele falar de José. Tu que conduzes José. Mais para baixo ele vai falar sobre outras tribos, mas aqui ele fala especificamente de José. Por que José? Aqui ele conecta a ideia do Salmo, é que ele conecta a sua oração com a própria história de Israel. José, ele é um símbolo, ele é um exemplo da história de Israel, e a oração dele está vinculada com essa história. Ele olha para o passado e vê que Deus vem caminhando num projeto. Ele vem caminhando numa linha histórica, e ele confia na linha histórica de Deus. Então, quando ele ora a Deus, ele pensa: bom, Deus vem trabalhando na história de uma certa maneira, e eu me conecto nessa história. E aí ele não duvida de que Deus está trabalhando na história. Deus está fazendo alguma coisa, e ele se conecta com isso. Ele faz parte dessa história. É por isso que ele fala de José, porque ele pega aqui a história de Deus, e depois ele vai falar de outros personagens, mas ele diz: o que eu estou pedindo a Deus faz parte dessa história, não está fora dessa história. É por isso que ele fala aqui então do propósito de Deus, que é exatamente naquilo em que ele confia. Deus tem um propósito para a história está caminhando para um fim, e a minha oração tem a ver com esse propósito, não está fora do propósito. É por isso que ele tem confiança de pedir, e o propósito de Deus, aquilo que ele sabe que Deus há de fazer na história, é a sua base para orar a Deus. A terceira base, ou coluna de fé de Asaf, é a glória de Deus. Ele diz no versículo 1: tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. E é interessante aqui a ideia do esplendor. Mostra o teu brilho, o teu brilho. A glória de Deus, ela é o que a gente chama hoje na nossa cultura de riqueza. É que Deus, ele não é rico no sentido humano. Os homens, eles são ricos quando eles são bonitos, usa roupa bonita, tem muito dinheiro, usa carro bonito. Para Deus o dinheiro, a roupa bonita, nada disso tem sentido para ele, mas Deus tem um conceito de riqueza, sim. Algo no que ele é rico, e é mais rico do que qualquer outro, que é em glória. Deus é rico em glória. A glória é a riqueza de Deus. É aquilo que torna Deus lindo. E ela se manifesta diante dos homens na forma de brilho. Geralmente é um brilho tão intenso que quando aparece os homens ficam cegos, né? Os homens perdem a visão. A glória de Deus realmente ela é extraordinária. E aqui Asaf diz a Deus que mostre o seu esplendor. Ele crê e confia na glória de Deus. Deus é um Deus glorioso. E por isso ele acredita nisso, e a sua oração está baseada na glória de Deus. É o brilho, é o que a gente chama de a majestade de Deus. Ele confia nisso e ele depende disso para a sua oração. A quarta coluna de fé de Asaf é o poder de Deus. Ele diz aqui no versículo 2: diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder. Ele confia no poder de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus poderoso, que Ele tem todo o poder, que Ele pode fazer o que Ele quiser, e Ele confia nisso. Ele acredita piamente nisso e Ele não duvida disso. A fé de Asaf no poder de Deus é uma coluna para a sua oração. Uma outra coisa que Asaf diz, e um último, né, além do poder de Deus, foram esses 5. O amor de Deus, o propósito de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus e o poder de Deus.
Asaf, então, coloca a sua oração colocando esses, digamos, esses atributos de Deus. Atributos, de fato. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus na nossa próxima etapa na escola dominical, quando formos falar, então, sobre a doutrina de Deus. E vamos aprender um pouquinho sobre os atributos de Deus. Asaf aqui fala sobre alguns deles. O amor, o propósito, a santidade, a glória, o poder. E quando ele ora, ele confia nisso. Como é que esses atributos de Deus podem nos ajudar em nossas próprias orações? Asaf está passando por um problema e ele coloca então a sua vida diante de Deus para a solução desse problema. Talvez você também tenha um problema, uma dificuldade, talvez você tenha uma luta. Como é que os atributos de Deus podem ajudar você na sua luta, no seu problema, na sua dificuldade? E eu queria então, na reta final da minha mensagem, mostrar como esses atributos que Asaf coloca no Salmo 80 podem nos ajudar em nossas próprias lutas e dificuldades. Primeiramente, o amor de Deus. A pergunta que devo fazer é: o que está acontecendo comigo é admissível do ponto de vista de que Deus me ama? O que está acontecendo comigo é admissível do ponto de vista de que Deus me ama? Porque Deus me ama, eu não duvido disso. Então, o que está acontecendo comigo condiz com o amor de Deus? A gente tem que tomar um certo cuidado. Uma criança, quando está tomando injeção, e a mãe dela está segurando ela, como a minha mãe fazia, né? Ela tinha um jeito de me travar nas pernas dela, e eu não conseguia me mexer para tomar a injeção, porque eu tinha um certo medo, de fato. Eu acho que ela me segurar me dava mais medo do que a injeção em si, né? E eu podia até pensar, minha mãe não gosta de mim. Mas, na verdade, era o contrário. Ela fazia isso exatamente porque ela me amava. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Mas eis a pergunta que você precisa fazer. O que está acontecendo comigo faz sentido do ponto de vista de que Deus me ama? Eu entendo, não é toda dor. Está doendo, não necessariamente porque está doendo significa que Deus não te ama. Mas tem certas coisas que talvez pudesse mostrar que, de fato, parece que Deus não me ama. Porque realmente o que está acontecendo comigo não tem nada a ver com o amor de Deus. Se Deus me amasse, isso realmente não aconteceria. Essa é a base. É isso que Asaf está querendo dizer e é isso que é a base de sua oração. O que acontece comigo tem que fazer sentido do ponto de vista de que eu sou amado por Deus. Eu sou cuidado por Ele. Deus não está prometendo que vai consertar todos os nossos problemas, mas o amor de Deus há de chegar a nós, há de chegar ao nosso coração. O que está acontecendo comigo é admissível se eu pensar que Deus me ama? Porque se eu pensar que Deus me ama, então talvez essa situação ela não condiga com o amor de Deus. Ela precisa mudar. O amor de Deus. Segundo, o propósito de Deus. O que está acontecendo comigo faz sentido? Ou está de acordo com o plano e o propósito de Deus? Será que o que acontece comigo está em linha com aquilo para o que eu fui criado, para o propósito de Deus para a minha vida, para o próprio propósito histórico de Deus? Eu sei que um dia Deus há de redimir a história e levar todas as coisas para a glória dEle, para o louvor dEle, pois o que está acontecendo comigo condiz com esse propósito. Eu leio a palavra de Deus e aprendo que Deus tem uma linha de ação. O que está acontecendo comigo corresponde a essa linha de ação? Porque, de repente, eu posso chegar à conclusão que o que está acontecendo com a minha vida está fora da linha de ação de Deus. Não é assim que Deus age. Eu leio na Bíblia, eu leio a história dos personagens e eu percebo que alguns deles estavam fora do propósito de Deus. E eu percebo que a minha vida está igual a esses personagens, igual a eles. Está fora do propósito. Aquilo não condiz com a linha com a qual Deus trabalha. Então, se isso está acontecendo, a minha vida precisa mudar, algo tem que mudar, eu não posso continuar como eu estou. Aí eu preciso orar a Deus, para que Ele coloque a minha vida no seu propósito. A santidade de Deus. O que está acontecendo comigo está de acordo com a natureza de Deus? Deus é santo, aliás na Bíblia Ele é 3 vezes santo. Pois muito bem, o que está acontecendo comigo corresponde à santidade de Deus? Pode ser até que seja uma dificuldade, uma luta, mas não, essa é uma luta que tem a ver com a santidade de Deus. Deus também tem suas lutas, né? Ele tem suas lutas contra o pecado, como todos nós temos, mas na minha vida, quando eu olho para a minha vida, o que está acontecendo comigo tem a ver com a santidade de Deus?
É a santidade de Deus que está em jogo? É por ela que eu estou lutando? Ou será que a minha vida fere a santidade de Deus? Ela é o contrário da santidade de Deus. Porque se for, então isso tem que mudar. Eu preciso crer na santidade de Deus. Crer que Ele é santo, que Ele é puro. Às vezes a lama, a sujeira na qual eu me meti, ela não tem a ver com a santidade de Deus. Aí eu oro a Deus, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Na verdade não é Deus que esqueceu de você, é que a tua vida não condiz com a santidade de Deus. Você quer que Deus faça algo que de fato Ele não faz. Não é dele fazer isso, não é típico dele, não está de acordo com Ele mesmo. Deus não faria isso porque Ele não é assim. E se Ele não é assim, então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Deus não precisa, Ele nunca precisa mudar, né? Mas nós precisamos. Então a pergunta é, o que acontece comigo? Fere a santidade de Deus? Se fere a santidade de Deus, então essa oração precisa ser feita. Eu tenho que pedir a Deus para mudar essa situação. A glória de Deus, o que está acontecendo comigo, glorifica a Deus? Glorifica a Deus? No final Deus vai ser elogiado? Quando você olha para a situação de luta, de conflito, de problema que você vive, a pergunta que você faz é, quando essa situação, do jeito que está, essa luta glorifica a Deus? Há muitas lutas que glorificam a Deus. A luta em oração, por exemplo, quando Paulo escreve lá em Colossenses, né, capítulo 3, se eu não me engano, ele diz, irmãos, eu quero que vocês saibam que eu tenho uma grande luta por vocês. E a palavra é luta mesmo, uma luta no sentido quase físico. E vejam que é uma luta que glorifica a Deus. Paulo não tem uma luta que desonra a Deus, é uma luta que glorifica a Deus. A pergunta é, a minha luta glorifica a Deus? Quando eu olho para a minha situação e me pergunto, essa luta realmente é uma luta de Deus? Se é uma luta que glorifica a Deus, então ela vale a pena. Mas se essa luta não glorifica a Deus, se o final dessa história não vai contribuir para a glória de Deus, essa situação tem que mudar. Tem que mudar. Porque o final é a glória de Deus. Aliás, é o final de tudo. Na nossa vida, o final de todas as coisas é a glória de Deus. Deus trabalha na história para promover exatamente a sua glória. Ele não faz nada que não seja para a glória dele. Deus, como disse lá o John Piper, né, um escritor de quem eu gosto muito, Deus, ele é apaixonado pela sua própria glória. É estranho falar isso, né? É uma expressão que ele usa. Deus é apaixonado pela sua própria glória e ele nunca há de fazer qualquer coisa que não contribua para a glória dele. No final é a glória dele que importa. Deus não há de ajudar ninguém, abençoar ninguém, não há de fazer nenhum ato que não seja para a glória dele. A glória é dele e ele não vai dar para ninguém, ninguém. Ou você se conecta com esse objetivo, com esse projeto, ou você não tem lugar no plano e no propósito de Deus. A glória dele é o que importa. Então, diante da minha luta e da minha situação, eu me pergunto, isso redunda na glória de Deus? Isso desemboca na glória de Deus? Quando essa história terminar, as pessoas vão glorificar a Deus? Se elas vão glorificar a Deus, então amém, você está no caminho certo. Se elas não vão glorificar a Deus, se Deus será envergonhado na tua vida, então essa situação tem que mudar. E essa oração, ela precisa ser feita. E por fim, o poder de Deus. Nós aprendemos o amor, o propósito, a santidade, a glória e o poder. O que é o poder? O poder nos leva à pergunta, o que está acontecendo comigo está além da capacidade de Deus de me socorrer? Deus tem poder suficiente para me socorrer? Asaf fala a respeito do poder. Nós lemos o texto, diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Desperta o teu poder. Deus tem poder? Eu tenho que crer nisso. Se Deus tem o poder para me ajudar, então eu preciso confiar nesse poder. Eu preciso depender desse poder. Eu me coloco à disposição dele e deixo que o poder de Deus opere em mim. A palavra poder, ela é muito bonita. Ela é a palavra que, né, é uma das maneiras como se descreve o poder, é a palavra energia. A palavra energia é uma palavra grega, na verdade, e é assim mesmo que se fala, energia ou energeia em grego. A palavra energia, ela é formada por duas palavras. É a palavra em e o verbo ergo. O verbo ergo significa trabalho, e a palavra em significa dentro, dentro de. A palavra energia ou poder significa aquilo que opera dentro.
Mais ou menos como o combustível dentro do motor, né? O combustível está dentro do motor e mantém o motor funcionando. Aquilo é uma energia, é um poder. Aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro. O poder de Deus é aquilo que está dentro de nós, operando em nós. É aquilo que trabalha dentro de nós e vai nos transformando de dentro. E a situação vai mudando a começar em nosso próprio coração. Esse é o poder de Deus. Você confia no poder de Deus? Você depende desse poder? Será que esse poder é suficiente para resolver a tua situação? Para colocar você de volta no caminho? A gente vai orar nesse sentido agora. Eu quero chamar o pessoal do louvor que vem aqui à frente. Nós vamos orar agora, pedir a Deus para que esse poder opere dentro de nós e transforme a nossa situação, a nossa vida. Vamos confiar nele e vamos depender dele. A pergunta que devo fazer é: isso que está acontecendo comigo condiz com o amor de Deus? Quando você olha para a tua vida, você diz: de fato Deus me ama? É isso? Pensa um pouco nisso. Deus me ama? O que está acontecendo comigo corresponde ao amor de Deus? Tem gente que olha para si e diz: quando eu olho para a minha vida, eu penso que Deus não me ama. Então não é Deus que tem que mudar. Não é Deus que tem que começar a te amar, porque Ele nunca deixou de te amar. É a tua vida que tem que mudar. É a tua vida. Aí você tem que fazer a oração que Asaf fez, para que tua vida mude. Olha para a tua vida e se pergunta: o que está acontecendo comigo está dentro do propósito de Deus? Deus queria isso? Meu irmão, se Deus queria isso, então amém. Enfrenta a luta, a situação, pode chorar à vontade. A tua lágrima é uma lágrima de Deus, porque está dentro do propósito de Deus. Mas se você for muito sincero, você vai chegar à conclusão que a tua luta está fora do propósito de Deus. Você está na luta errada. Você está brigando com o teu egoísmo. Você está brigando com a tua luxúria. Você está brigando com a tua fantasia. Você está brigando com o seu egocentrismo. É contra isso que você está brigando. Você está brigando por si mesmo. Está fora do propósito. Isso não vai acabar bem. Não pode acabar bem. A verdadeira luta que todos nós precisamos ter é a luta pelo propósito de Deus. O que está acontecendo com você corresponde ao propósito de Deus? Pergunte para si mesmo: o que está acontecendo comigo corresponde à santidade de Deus? Deus é santo. A minha luta é a luta pela santidade de Deus. Se é uma luta pela santidade, então você está no caminho certo. Continua essa luta. Morra por ela. Mas se a tua luta não é pela santidade de Deus, você está lutando contra outras coisas. Lutando apenas para satisfazer os seus desejos. E o final não é a santidade, então a tua luta está errada. Tem que mudar. E finalmente a glória de Deus. O meu problema, a minha dificuldade, corresponde à glória de Deus. Deus é glorificado nessa minha luta. Deus é glorificado no meu combate. Deus está sendo glorificado na minha lágrima. Pelo que eu estou chorando afinal? Deus é glorificado nisso? Se Deus é glorificado, sua lágrima é santa. Se Deus é glorificado, a tua lágrima é pura. Se Deus é glorificado, o teu sentimento, tua dor, faz sentido. E Deus recebe isso com alegria, com honra. Mas se a tua lágrima é só por você mesmo, porque você quer as coisas que te agradam simplesmente, então a tua lágrima está errada, ela não contribui com a glória de Deus. Meu irmão, é a glória de Deus que importa. Deus tem o poder, como acabamos de dizer, para mudar essa situação e convertê-la para a glória dEle.
Ele tem o poder de renovar todas as coisas e fazer com que todas as coisas convirjam para Ele. Então nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, transforma, renova, faça com que seja glória para o Senhor. Muda o foco dessa luta. Deus pode fazer isso e há de fazer. Nossas vidas estão diante de Ti, Senhor, e pedimos a Ti: converte, ó Pai, o nosso coração, muda nossas lutas, aquilo que não é Teu, que seja Teu, entra em nossas vidas e renova-nos, entra em nossos corações e transforma-nos, para que sejamos expressão do Teu poder, da Tua glória, da Tua santidade, do Teu amor. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: realmente ele é um amado de Deus. Senhor, eu quero isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam isso: realmente Deus ama ele. Não importa a luta, que as pessoas digam isso. Será que as pessoas vão dizer isso quando olharem para a tua vida? Que Deus te ama. Não é porque você tem muito ou tem pouco, mas é porque você realmente é alvo do amor de Deus, do cuidado dele. Senhor, transforma-nos, ó Deus, transforma nossas vidas, transforma nossas lutas, para que te glorifiquem, que seja a luta certa, ó Deus, para a honra, para a glória do Senhor. Eu clamo a Ti, clamo no nome poderoso do nosso Senhor Jesus.